Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito, e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos, e não precisava de testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Irmãos, vamos ouvir o que Deus tem a falar para todos nós hoje, começando pelo Evangelho, entendendo. Muitas vezes, talvez você pensou assim: puxa vida, padre, ouvindo essa palavra do Evangelho, Jesus estava bravo, não é? Não, estava não. Jesus estava cumprindo uma profecia. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ler no Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel, para a gente entender essa atitude de Cristo. Vamos lá, o que aconteceu? Todas as vezes que o nosso Deus precisava dar uma palavra de ordem, ele usava um dos seus profetas no Antigo Testamento. Vamos dar o exemplo de Jeremias, por exemplo. Jeremias, ele entrou dentro de um templo, imagina um templo como esse, com uma canga no pescoço, que não é canga de boi, essas coisas. Ele entrou. E aí o povo judeu perguntou para ele: ô Jeremias, mas que conversa é essa de você entrar dentro do templo com uma canga no pescoço? Imagina a cena, né? E aí Jeremias falou, porque naquela época
os babilônios estavam se aproximando e o povo estava em pecado, o povo de Israel. Então Jeremias disse: é porque Deus pediu para avisar que os babilônios colocarão sobre vós uma canga no pescoço e vocês ficarão presos sobre o domínio dele. Foi uma profecia que aconteceu. Então existem profecias que elas não são só ditas verbalmente, elas são realizadas com modos do profeta. Por exemplo, Ezequiel. O profeta Ezequiel fez um buraco na casa dele, na parede, imagina, dentro da casa dele. Imagina ele pegando um machado, uma picareta e começou a quebrar a parede da casa. Tinha porta a casa dele. Ele começou a quebrar a parede, está lá na Bíblia, pá, 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 pá. E o povo de Israel foi vendo isso aí. Quando chegou de madrugada, logo cedinho, antes do amanhecer, ele pegou uma trouxa de roupa e saiu pelo buraco da casa, para fora. E o povo de Israel falou: ô Ezequiel, o que está acontecendo com você? Cara, você fez um buraco na sua casa e você sai pelo buraco. Que conversa é essa? Aí ele vai dizer, ele disse, é porque, da mesma maneira que os babilônios, já no outro momento, da mesma maneira que os babilônios exilou a todos nós, o Senhor Deus vai fazer um buraco, como num buraco, onde nós sairemos do exílio desta casa dos babilônios. Ou seja, Deus nem sempre Ele só fala: ide e falai ao rei, que eu estou pedindo para fazer isso, como Ele falou para Acás, por exemplo. Não, Jeremias, Ezequiel, também foram em nome de Deus para mostrar com gestos o que ia acontecer como profecia, e aconteceu. E depois o povo babilônio deixou o povo sair dos seus muros. Jesus, quando prepara esse chicote, ele entra dentro do templo. Ele aproveitou o momento que o povo judeu estava fazendo todo um comércio, pegou o chicote e começou a derrubar tudo, tirar isso daqui, tira essas coisas daqui. Mas ele não estava bravo, ele estava realizando uma profecia de gestos, como aconteceu com Jeremias, como aconteceu com Ezequiel, por exemplo. Para se cumprir o quê? Que agora não precisa mais de templo. Você sabe que o povo judeu até hoje, viu? Só vocês prestar atenção. Nunca mais eles construíram e nem vão construir templo nenhum. O que foi destruído, o último, houve 2 templos. Esse último foi destruído e acabou. Lá em Moriá, tem um lugar que Deus falou para o povo judeu: só tem esse espaçozinho lá no pé da montanha de Moriá, que o povo poderia construir alguma coisa. Só que quando o povo pensou em construir de novo um templo, os muçulmanos construíram 2 mesquitas lá. Não tem jeito, nunca mais será construído um templo. Por quê? Porque Jesus mostrou que todo o Antigo Testamento, todinho ele foi preparando como um livro de família, aquilo que Deus ia fazer, enviando Jesus, como Deus no nosso meio, e Jesus é o templo, e que dentro desse templo sairá o Espírito Santo, para alimentar a vida espiritual do povo. Então por isso que Jesus falou assim: olha, destruí isso aqui, e em 3 dias eu levantarei. Ele estava falando do corpo dele. Ou seja, vocês lembram aquele momento que Jesus disse: chegou o tempo, o reino de Deus está próximo de vós. Jesus está anunciando todo o Antigo Testamento, como diz aquele hino, né? Lembra aquele, como é que chamou? Como é que a gente canta mesmo o hino da adoração do Antigo Testamento? Tão sublime sacramento, adoremos neste altar
Raciocina. Pois o Antigo Testamento. Pronto, é isso aí. Deu ao novo o seu lugar. Acabou. Nós não precisamos mais do sábado. Os judeus usavam o sábado. E Jesus, através dos seus apóstolos, acabou. Por que não tem mais sábado? Quando foi que Jesus ressuscitou, irmãos? No domingo de madrugada. Esse é o grande dia, é o novo começo, é a nova criação. Lembra daquela criação que Deus fez? Façamos o homem à nossa imagem, façamos os luminários no céu, façamos os animais que se rastejam. Então, aquela lá foi a criação no Antigo Testamento, sim ou não? E no Novo? No domingo. O domingo da ressurreição é a nova criação de Deus. Eis que passou o que era velho, e eis que tudo se fez novo. O novo dia, o novo amanhã. Ou seja, o Senhor nos deu um novo caminho agora a seguir. Através de quem? De Jesus. Lembra daquela pergunta que Jesus fez para Pedro? Vamos lá, vamos ver o povo católico. O povo católico é inteligentíssimo, hein? Inteligentíssimo, tá? Lembra? Pedro, tu me amas? Vocês lembram disso? Vocês lembram a resposta de Pedro? Eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. Jesus perguntou 3 vezes. Por que Jesus perguntou? Porque Jesus poderia dizer para nós assim, ó, quer ver? Olha só como é que Jesus poderia perguntar, mas ele não perguntou. Católicos, vocês creem na Bíblia? Não, ele não perguntou. Por que você respondeu? Jesus nunca perguntou, ei católico, você crê na Bíblia? Na Bíblia? Ele falou, tu me amas? Quem crê, quem adora a Bíblia, quem adora o livro sagrado, não são católicos. São os muçulmanos que eles adoram ao Corão. Eles adoram o livro, porque ali no livro eles acreditam que ali é Deus que está falando tudo ali. Eles levam à risca aquele livro. Católico não, católico ele fica com essa palavra de Pedro. Tu me amas? É Cristo que nós amamos. Eu creio em Cristo Jesus, que por causa dele, os seus apóstolos, ou seja, a sua igreja, quando você ouvir falar igreja de Cristo, a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus, quem é? Seus apóstolos, aquele que ele escolheu para ensinar, para falar o que ele ia preparar, para aqueles que estavam ali, junto com ele, ia preparar toda a igreja dele, dando sacramentos, tá certo? Dando o lugar, o Espírito Santo, então os 12, começa ali a igreja, por isso que o Papa Francisco falou, irmãos, não fiquem preocupados com a quantidade de católicos no mundo, o importante é que nós sejamos fiéis à igreja de Cristo, mesmo, atenção, que ela volte a ser 12, então, nós cremos e adoramos a Cristo Jesus. E depois, a igreja que Cristo preparou. E foi a igreja de Cristo, iluminada pelo Espírito de Cristo, atenção, iluminada pelo Espírito de Cristo, que começou a escrever, ou ditar quais seriam os livros sagrados que nós deveríamos seguir. Daí vieram os livros. Os livros que mostram quem? Jesus. Tudo vai mostrar. O Antigo Testamento todinho, os profetas, próprio Moisés, que nós falamos há 2 domingos atrás, está adorando no monte quem? Jesus. Então, tu me amas. Então, a crença minha, sua, nossa, como cristãos católicos, é numa pessoa, é num ser humano, não é na letra. É um ser humano que nós adoramos,
que deixou para a sua igreja a graça do Espírito Santo, que depois de 60 anos, olha o termo, 6 décadas depois, foi redigido o primeiro livro do Novo Testamento. Qual? Tessalonicenses, que São Paulo escreveu. Jesus não pediu para escrever, ele falou para anunciar. Mas depois Paulo foi vendo a necessidade de escrever, e ali os seus apóstolos começaram a colocar quais seriam os livros recomendados para a igreja viver o Espírito de Cristo. Então nós não adoramos a Bíblia, nós veneramos a Bíblia, adoramos a Cristo. Eu te amo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Tudo é Jesus. Sem Jesus não existe a fé. Lembra? Vou repetir. Qual é a nova criação mesmo, católicos? Onde Deus criou tudo novo, um novo homem, uma nova mulher, uma nova criação. E um dia isso vai explodir de uma maneira gloriosa. Mas quando foi que o Senhor já preparou a nova criação? No dia da sua ressurreição. É por isso que Jesus começa a fazer aqueles anúncios evangélicos dele. É preciso nascer de novo. Ele já estava falando que um dia os sacramentos que ele ia deixar através da sua igreja, nós, é que nos daria o Espírito Santo. Que ele, o homem Jesus, que é Deus, segunda pessoa da Trindade, ele nos daria. Lembra quando lá no Antigo Testamento, preparando Jesus, falava: eu mesmo vou descer no meio do meu povo. Desceu. Eu mesmo agora vou escrever no coração do meu povo. Como é que Deus escreve no coração? O coração do ser humano, lembra o que é o coração na Bíblia? É o ser humano inteiro, sua psicologia, seus afetos. Então eu vou escrever aí, agora, o meu novo mandamento. O meu Espírito vai estar aí. Quem é que vai dar? Deus, que se fez homem. Pedro, tu me amas? Agora atenção. O Antigo Testamento, a gente acabou de ouvir que Deus pediu para não fazer imagem de nada. Não pode esculpir imagem nenhuma. Tem que entender o contexto. É por isso que eu falo para vocês. A FIFA, quando ela desconsiderou o campeonato mundial do Palmeiras em 51, é porque é uma nova geração que desconsiderou todo o contexto da época. O contexto é o que é importante. O povo judeu, quando chega na terra nova, lá no Antigo Testamento, na Cananeia, quando eles chegaram lá, tinha o que lá dentro? Tinha gente. Eram outras pessoas que cultuavam o quê? Pedaço de madeira, pedaço de pedra. E eles adoravam para dizer, por exemplo, pegavam um mármore desse aqui, esculpia ele, deixa eu, esse aqui é o nosso Deus. Aí eles incensavam o mármore, mas eles não estavam fazendo referência ao Deus no céu. Não. Para eles nunca existia um Deus no céu. Existia esse Deus que eles criaram, e seria um Deus que eles iam colocar normas segundo o que era bom para eles. 7 nações lá tinham vários deuses. E o povo judeu tinha uma inclinação de se... como é que é? Quando você começa a conviver muito com alguém, você acaba pegando o jeito de se inclinar para adorar aquelas coisas todinha lá. Mas veja, Jesus já tinha vindo ali, naquele período, sim ou não? Sim ou não? Não, Jesus não estava. Jesus estava lá no Antigo Testamento em pessoa, como homem? Não. Tanto é que o povo judeu chamava Deus do Deus invisível. Porque não dava para você ter imagem de Deus na casa. Ninguém conseguia. Quem é Deus? Como que é Deus? Deus tem cabelo? Deus fala, a gente escuta a voz dele? Não, ninguém. Veja, era só o Espírito de Deus. Então por isso que Deus fala: não deveis esculpir imagem nenhuma, de nada. Só que quando Jesus chegou,
Quando Jesus aparece no ventre de Nossa Senhora, quando ele cresce, quando ele começa a anunciar, sou eu. Colossenses capítulo 1, Paulo vai dizer, quem olha para Cristo vê o Pai. Ali está a imagem do Deus vivo. Agora tem imagem. Olha só, o Antigo Testamento todinho, estava preparando, chegou Jesus. O Antigo Testamento estava falando todinho de Jesus. Aí ele chega, quem me vê, vê o, quem me vê, vê o, pronto. Chega para Filipe, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então por isso que agora pode fazer, sim, uma imagem do Cristo Senhor. Porque agora a gente sabe que Deus fala. Primeira carta de João. Quem gosta de ler a Bíblia, primeira carta de João capítulo 1, está escrito lá. Quer ver uma coisa interessante? O Antigo Testamento, quando falava do primeiro mandamento de Deus, no Antigo Testamento, como é que começa? Escuta, ó Israel, não é assim? Ou por acaso eu falo assim, escuta e veja Israel. Foi assim que no Antigo Testamento? Não, foi assim, ó. Escuta, ó Israel, só para escutar. Amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua inteligência, enfim. E ao próximo como a ti mesmo. Quando João Evangelista escreve a primeira carta, capítulo 1, olha como é que ele começa. Aquilo que nós vimos, apalpamos e escutamos, nós anunciamos como o Cristo Senhor, aquele que é Deus no meio de nós. Então agora, nós não só escutamos, agora a gente ouve, é como diz o Flavinho lá da Canção Nova, quando fez aquela música, né? Aquela música assim, podemos até tocar, como é que é aquela música antiga dele? Como é que é? E eu posso tocar, se a Ele entregar meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Deus existe e eu posso tocar. Deus não podia ser tocado, agora pode. A Eucaristia é o sacramento, é Cristo a Eucaristia. Ali está Jesus. Mas está com cabelo? Não, ele está ressuscitado, glorioso. E você coloca ele para dentro de você, na tua alma. Você tem Jesus agora. Quando você fala eu posso tocar, é através dos sentimentos dele que começa a agir em você. Olha Paulo dizendo, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Uma nova criação. A salvação chegou. Então irmãos, atenção, isso aqui é importante para nós entendermos. O que Deus está falando hoje, nesse ano 2024? O mesmo que Ele falou há mais de 2000 anos atrás. Chegou para vós a salvação. Quando? Hoje. No meio dessas guerras, no meio dessas inteligências artificiais aí, no meio da robótica, no meio das terapias, da arqueologia, da terapia que o homem fala, eu não preciso mais de Deus. Ele continua novinho, anunciando a sua nova criação. Ele é o templo sagrado. Agora nós não vamos construir mais templo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu templo. E é de dentro dele que vem o Espírito que cura, que liberta, que restaura. Agora atenção, a segunda leitura está falando algo aqui, que a gente já vem falando aqui nos 4 domingos, praticamente, que a gente está trabalhando aqui. Olha só, se você tiver com o seu folhetinho aí, logo no comecinho, é reveladora, é revelador. Olha lá o que Paulo fala aos coríntios. Os judeus, olha só, pedem sinais milagrosos.
Cuidado, hein, católico. Quantas vezes você, e eu já fiz isso muitas vezes, procurei na igreja católica um Deus milagroso. Porque foi assim que a gente foi aprendendo, né? Olha Paulo chamando a atenção. Os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Agora vai chegar na gente. Ele vai lembrar, eu e você, em qualquer tempo. Nós, porém, proclamamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Quantas vezes a gente está falando aqui? Deus é santo, meu irmão, entenda. Hoje de manhã, o Denis cantou aquela música que Deus, nós não podemos segurar, nós não podemos entender Deus. Por quê? Ele é muito grande. Deus é muito maior do que eu, do que o meu raciocínio, do que o seu. Olha só, Ele não é um Deus milagroso, Ele é um Deus, por isso fala, é uma nova criação que Ele começou. E como é que Ele começou? Ele começou, lembra do dilúvio? Vocês lembram do dilúvio? No Antigo Testamento não teve o dilúvio? O dilúvio, ele foi um símbolo do quê? De matar, de destruir, de acabar com o quê? Com o pecado no coração daquela criação primeira. Não foi? Foi ou não foi? Foi. Ou não foi? Foi. Agora, atenção. Aquele dilúvio serviu e todo mundo concorda. Eu entendi. A água simboliza a purificação para acabar com o pecado no coração do homem. Entendi direitinho. Vocês entenderam? Ótimo. Agora vamos à cruz. A nova criação, Deus agora usa, vamos usar esse termo aqui, não mais um dilúvio para destruir o pecado do homem, mas agora o Senhor vai usar um esvaziamento de alguma coisa que está cheia e toda deformada, porque pegou uma forma errada, então Ele vai ter que esvaziar isso. Então não vai usar mais o dilúvio, agora vai usar o quê? A cruz. E o que é a minha cruz e a sua hoje, em 2024? O que se torna cruz para mim? Tudo aquilo que me contrariou e ainda continua me contrariando. Por isso que Jesus disse assim, isso é bárbaro. Eu sou um homem apaixonado por Jesus por causa dessas coisas aí, viu? Quem quiser ganhar, salvar, fazer do teu jeito a sua vida, vai perdê-la. Olha como ele começa a construir uma nova criação. Mas quem se esvaziar, quem perder sua maneira de pensar, seus gostos, do jeito que você quer, o seu jeitinho, da maneira que você sonhava, atenção, se perder, vai ganhar a vida. É um novo dilúvio, de uma maneira nova, com uma tecnologia nova. Se você quer falar de tecnologia, é uma maneira nova, no espírito. Por isso que Paulo está falando, os judeus pedem milagre. Os gregos, sabedoria. E os cristãos? Nós anunciamos um Cristo que permite no seu mistério a cruz, porque Ele foi o primeiro a experimentar a cruz, para mostrar aonde estava o pior crime pecaminoso do homem. Qual é? Soberba. Eu não preciso de Deus. Aí o que Deus faz na cruz? O que Jesus fez na cruz? Obediência plena ao Pai. Então qual é o remédio da humanidade hoje? Obedecer quem? O seu coração? Ou obedecer a palavra de Cristo Jesus, que é Deus?
Veja, a salvação é obedecer à santa vontade do meu Senhor. Maria Santíssima, Nossa Senhora da Lapa, quando recebeu a presença do arcanjo Gabriel, ela disse o que como resposta? Não a minha, faça segundo a tua vontade. Então esse é o novo dilúvio, para acabar com os vícios, os pecados, do meu jeito. Ô padre, mas o meu jeito é bonitinho. A questão não é bonitinho, se é feinho, se é cheiroso, se não é. A questão é você. Quando Deus fala de não adorarás ídolo, não farás ídolo para você, lembra que eu falei aqui já em algumas, com base na escritura. Quando é que eu e você nós criamos um ídolo? Sendo católicos. Quando? Eu respondi aqui já na minha homilia, vamos ver se você entendeu. Entendeu? O povo aqui esse povo aqui é inteligente, hein? Pena que a maioria aqui não é palmeirense. O reino está próximo. Quando? Vamos lá. Qual foi a pergunta que o padre fez? Qual foi a pergunta que eu fiz agora? Vocês esqueceram até da pergunta? Qual foi a pergunta que eu fiz? Como? Pode falar alto. Quando? Quando os católicos criam seus ídolos? Quando eu vou até a igreja, na missa, no grupo de oração, faço o rosário, vou até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, vou lá no Instituto Resende, vou no Frei não sei aonde, vou no Padre não sei o que, vou na Cura e Libertação, vou não sei o que, e vou pedir a Deus, porque na palavra está escrito, tudo que pedires em meu nome eu lhe vos confiarei, lhe darei. Aí eu vou pedir aquilo que o meu coração está cheio. Deus, Senhor, eu vim aqui porque eu sei que o Senhor pode fazer isso, então eu vou pedir para o Senhor curar, traz de volta para mim, traz minha saúde. Olha, é bonito isso aí, viu? Mas não tem nada, a Bíblia não está falando, a oração ela não tem que ser bonita. Ela é bonita quando eu falo, Senhor, afasta de mim essa doença. É uma oração bonita, ela é comovedora, mas não é assim que Jesus ensinou. Senhor, olha, eu estou passando por uma crise matrimonial terrível, terrível. O meu marido, ele sai com as prostitutas, e eu prometi aqui no teu altar que eu ia ficar ao lado dele, por tua causa, Jesus, até que a morte não seja. Mas está difícil, Senhor, resgata esse homem, traz ele de volta, que ele seja do jeito que ele era quando a gente namorava. Errado, por mais bonito que é a sua oração. Não, Senhor, se tu és a nova criação, atenção aqui, se o Senhor tudo se fez novo, com o teu Espírito derramado depois da tua ressurreição, eu quero esse teu Espírito, e eu quero, Senhor, suplementar, eu quero colocar dentro de mim o teu querer como da Virgem Mãe Maria. E como o Senhor disse, que quem quiser te seguir, atenção, para ter uma nova vida, um novo dia, uma nova criação, precisa renunciar o nosso querer e aceitar a cruz. Então eu vou mudar a minha oração. Eu vou fazer outra oração agora. Senhor, tu sabes tudo o que eu estou passando. Esse teu filho, meu esposo, pai dos meus filhos, está perdido, como eu também, que estou tão doída dentro do coração. Não me sinto amada, me sinto rejeitada, me sinto usada, tenho medo até de tocar nele, peguei nojo dele, porque eu não sei por onde ele andou. Aliás, sei, eu não quero que ele me toque. Mas Senhor, se a nova criação que o Senhor está realizando em mim, a nova vida, for para matar o meu velho modo de ser como mulher, pensar, querer e desejar, dai-me forças para aguentar com o teu Espírito, e eu carregarei essa cruz até o fim, para murchar, para que haja um dilúvio de tudo aquilo que é meu jeito, como eu queria, como que eu sonhava do meu jeito.
Se for para esvaziar tudo isso, para eu ser a tua vontade, então apenas dai-me forças para aguentar. Veja como mudou a tua oração. E isso agrada a Deus, porque a nova criação, ela só acontece quando eu me faço pequenininho diante dele. Eu não entendo. Quantas vezes o padre fala aqui, meu irmão, minha irmã, quase nunca você vai entender a pedagogia de Deus. Quase nunca. Como é que morre uma pessoa nessa idade? A gente não tem a resposta, não vai ter. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, na sua nova criação, o Espírito dele é fogo, irmãos. E ele veio para queimar o quê? A deformidade no meu coração, por mais bonitinho que seja, eu amar do meu jeito. Ele queima para fazer o quê? Um novo homem, segundo o meu coração. Segundo o meu coração. Entenda, irmãos, essa é a nova criação. Esse é o Cristo novinho que chegou. Por isso que tem um monte de irmãos nossos aí. E nós fomos muitas vezes buscar aí fora um Deus milagreiro. Por que milagreiro? Porque eu quero que o Deus faça o que eu gostaria. Não! Não, católicos. Esse Deus é um ídolo que está dentro de você. Eu crio o ídolo quando eu pego Jesus para ele construir o que eu quero. Por isso que eu estou pedindo pelo meu matrimônio. Se tu curar o meu matrimônio, meu marido, eu te adoro. Ei, isso não é salvação. Ei, essa não é a nova criação, essa é a velha. Não está dando indício da velha? Que precisou de um dilúvio? Não. Com lágrimas, faça-se em mim segundo. Maria ficou em pé diante da cruz. Por que ela ficou em pé? Porque Paulo falou, os judeus pedem milagres, os gregos sabedoria, os cristãos anuncia um Cristo que vai, se esvaziou todinho para obedecer o Pai, e nos deu o Espírito vitorioso dele, que venceu Satanás no dia do meu batismo. Então eu preciso anunciar um Cristo crucificado. Só assim o homem é capaz de se murchar para uma nova criação. Volta aqui nele, ó. Já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Paulo falou isso. Por quê? Porque ele nasceu. A nova criação brotou no coração de um excelente judeu que ele era. Ele era exímio judeu. Cristão. Termino. Ninguém que opta por Jesus, para viver a nova criação, que é Jesus, o Deus que veio no nosso meio, que colocou agora o Espírito dele gravado dentro do meu coração, ninguém de sã consciência, inteligente, seja o mínimo, não existe quem não experimentará momentos de crises ao seguir Jesus. Todos, começando por mim. Todos, começando por mim. Todos nós entramos muitas vezes em crise. Por quê? Deus está me esvaziando. Eu não entendo isso. Eu falo com a minha mãe sempre isso aqui. Mãe, a gente talvez nunca vai entender por que que isso
entrou na nossa casa, entrou na nossa linha de sangue, por mais anos e anos que a gente vem rezando. A gente não vê aos nossos olhos, mãe, aos nossos olhos, mãe, não aos olhos, a gente não vê aquilo que a gente imaginava de libertação. Continua ali, ó. É como se fosse uma coisa sempre para fazer assim, ó. Pss, pss, reza. Reza mais. Mas Senhor, reza mais. Senhor, mas jejum. Mas eu já estou ficando veinho, veinha. Reza mais. Até eu falar, já não é mais eu, já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. E Deus precisou de alguém dentro da minha casa para ser um instrumento para a minha santificação. Uma cruz. Atenção, uma cruz. Eu não entendo. Por que nasceu desse jeito? Por que tem esse gênio do cão? Não discuta com Deus. Aceita e continue carregando a tua cruz. Por quê? Porque Deus, no seu mistério, está levando a sua santificação. Pedro, tu me amas? Pensa nisso. Ele não disse, tu crês na Bíblia? Pedro, tu me amas? É amar Jesus do jeito que Ele é. Eu quero Jesus. Eu te amo. Eu quero ter a tua vida em mim. Prepara-te para a batalha então. Prepara-te para a batalha. Tu amas Jesus? Tu me amas, filha? Prepara-te para o dilúvio de acabar com o seu querer, para que Cristo viva em você. Prepara-te, ore, jejue, pegue junto com Nossa Senhora, chore com Cristo, mas em pé, aconteça o que acontecer. Olha para o Padre, pode olhar para o Padre. Aconteça o que acontecer na sua vida, Deus já venceu. Tu me amas? Renuncie o teu querer, aceita a tua cruz e olha atrás de mim. A quem procuras, irmão? Um Deus milagroso? A gente tem até os nomes de todos os lugares onde Ele está. Aqui na Nossa Senhora da Lapa, eu vou te dar um outro caminho. Você é livre, hein? Mocinha linda. É o caminho da cruz. O Cristo crucificado. Não do seu jeito, é ídolo. Seu jeito é coisa de ídolo. O Cristo crucificado. Queres? Prepara-te para a batalha. Deus vai esvaziar você. Porque Ele te ama. Ele vai dar a vida dEle em você. Ele te ama. Isso chama-se salvação. Eu não conheço outro Deus. Não existe outro Deus. É mentira. É historinha da carochinha. É Pinóquio. É Pica-Pau. É Zé Colmeia. Eu estou falando tudo de coisa de que tem 50 anos para lá. Tá? Esses desenhos todos aí. Não existe. Branca de Neve, 7 anões. Jesus. Eu te amo, Jesus. Faz essa nova criação na minha vida, Senhor. Vamos cantar? Vamos cantar? Te amo. Olha a letra dessa canção. Deus, com o meu respirar, amado meu
te adorar. Te amo, Deus. Te amo, Deus, com o meu respirar. Amado meu, vivo pra te adorar. Você mudou. Olha a letra, olha lá. Você mudou a escuridão em luz pra mim. Olha, Denise. Me carregou nos braços seus Quando eu caí. Salmo 138. Amor tão grande, não existe amor maior. Amor que eu nunca vi, em braço de mulher nenhuma. Amor tão forte, nem abraço da mãe, hein? Me abraça até o fim. Vamos declarar para ele, vai. Te amo, Deus, com o meu respirar. Amado meu, amado meu, vivo pra te adorar. A distância do que sou e que devo ser. Vai lá, aí a letra, ó. A distância do que sou e que devo ser. Colossenses 1, a imagem de Deus. Foi vencida numa cruz sem eu merecer. Amor tão grande, aquele ali, ó, aquele ali, ó. Amor que eu nunca vi, amor tão forte. Me abraça, Senhor Jesus, o teu povo me abraça até o fim. Te amo, Senhor, vai. Te amo. Agora somos convidados a fazer o nosso ofertório. Que ofertório? Como você vai ofertar agora a Deus? Qual é o sacrifício que agrada e é um sacrifício de louvor para Ele? Qual é? O seu esvaziamento. Aquelas crises, sabe? As lágrimas. A dor. Não foi do meu jeito, Jesus. Estou com medo. Estou assustado. Estou triste. Estou mal. Mas eu entrego. Aqui, ó. Eu entrego diante do teu altar, na patena do Padre. E o teu sacrifício é perfeito, Jesus. Então eu vou juntar o meu com o teu. O Senhor foi obediência toda para o Pai. E agora a nova criação está a um passo de mim.
entrega. Mesmo que você não vê uma melhora, entrega teu marido, entrega esse filho que você tem, entrega esta enfermidade, entrega esse acontecimento familiar, doído, triste, pesado. Entrega seu pai que teve uma piora de saúde. Entrega agora a nossa irmãzinha Cristina, que teve um começo de AVC aqui na igreja. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu só lhe peço diante do teu santo e poderoso altar, dai-me o teu Espírito, Senhor, para que, como Maria, Nossa Senhora da Lapa, eu fique em pé diante de tudo isso que chegou na minha casa. Senhor, eu levanto as minhas mãos e proclamo agora, como igreja tua, eu entrego a minha casa, eu entrego a minha vida, eu entrego os meus familiares, eu entrego, Senhor, aqueles que comigo convivem, colegas, amigos, vizinhos, vizinhas. Eu entrego todos agora em oração. Mas coloco também, Senhor, diante do teu altar aqueles que me pesam, pessoas que para mim é muito difícil de aceitar e eu já matei no meu coração. Senhor Deus, é isso que eu venho pedir, colocar agora diante do teu altar. Realiza, Senhor, o teu santo querer. Dai-me forças para suportar, Jesus. Dai-me forças para suportar. Entrega ao teu Pai, vamos lá. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Põe essa enfermidade junto, vai lá. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti, Senhor. Só em ti eu pude respirar. Entrega para Deus, levanta agora. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Por quê? Pois eu descobri Aqui é o meu lugar. e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Tá na cabeça, não na minha, é a cabeça da música. Somente em ti colocarei minha esperança. Olha lá, somente em ti. Somente em ti, Somente em ti, Jesus. construirei a minha casa. Somente em ti. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois Só em ti o quê? minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti. Pois Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu Olha lá, pra pude terminar. respirar. Vamos erguer os nossos braços. Olha lá.
coração, Senhor. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração Deseja te encontrar, Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri. glória a Deus, glória a Deus. É o Cristo Jesus crucificado. Oh glória. Amém. Coloquemos tudo isso, irmãos, diante do altar do nosso Deus. Coloque a